Olá, bom dia. Está no ar o SBT Rio Eleições 2014, em parceria com o Portal UOL e o jornal Folha de São Paulo. E hoje o nosso convidado é o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do PR. Recebemos mais uma vez aqui nos nossos estúdios os jornalistas Humberto Nascimento, editor-chefe do SBT Rio, Maurício Sticer, jornalista, repórter e crítico do Portal UOL, e Fernanda Godoy, repórter da Folha de São Paulo. Bom dia, candidato. Bom dia, é um prazer. Bom dia a todos. Candidato, eu já começo fazendo a primeira pergunta sobre um tema que interessa a todos, que é a segurança pública. O senhor é um dos mais ferrenhos críticos em relação às UPPs. Caso eleito, o senhor vai manter a política de pacificação ou pretende mudar toda a gestão de segurança? Olha, ser crítico não quer dizer que eu vou acabar. Eu nunca disse que vou acabar com o PP. Agora, nós não podemos ter um programa de segurança que se transforma no projeto de segurança. Segurança pública é algo mais amplo. Segurança pública é policiamento ostensivo, é polícia técnica, é prender os criminosos. E a polícia não pode ser o único remédio para combater a criminalidade. Quem estuda minimamente esse assunto sabe que segurança pública se trabalha com prevenção, qualificação do policial, treinamento da Polícia Civil e o entrosamento dela com a Polícia Militar e, claro, da recuperação daqueles que vão para o sistema prisional. Hoje pegou-se o PP e se vende a ideia de que somente o PP vai resolver o problema. Está provado que somente não resolve. O senhor vai manter as que existem, pretende ampliar ou pretende rever todas as que estão implantadas? Nós vamos consertar o que está errado na UPP. O que está errado na UPP? Por exemplo, pegar policial de outro batalhão do interior, esvaziar os batalhões do interior, da Baixada principalmente, e de São Gonçalo, e mandar todo mundo para o Rio de Janeiro. Isso não dá. Isso descobre um lado para poder cobrir o outro. Está errado. Segundo, está errado na UPP. Aviso prévio. Avisa os bandidos que vai fazer a ocupação. Qual seria o correto? Investigar, identificar, prender e posteriormente ocupar. Não é dizer essa história que o PMDB inventou. Garotinho vai acabar com o PP. Não, fazer algo muito mais avançado que o PP. Chama-se Batalhão de Defesa Social. O que eu fiz na delegacia é legal. Eu trouxe a modernidade para a delegacia. A delegacia era velha, as delegacias tinham carceragem. Eu fiz delegacias novas, modernas. Vou fazer isso no batalhão agora. Então, o Batalhão de Defesa Social, além de polícia, o que ele vai ter? Ele vai ter assistente social, ele vai ter defensor público, ele vai ter pré-vestibular social, ele vai ter inscrições para os programas sociais do governo. Aí eu vou fazer o que eles tentam fazer com o PP e não conseguem. O senhor pretende ampliar a parte social? Sim. Que se chama tecnicamente, só para dar um nome técnico, polícia de proximidade, que é aquela polícia que vai e atua junto à população. Vamos colocar os nossos conversas aqui na... Só para entender, quer dizer, o senhor então vai substituir o PP por esse batalhão, vai acabar o PP, só para ficar claro. Não, você quer dizer que eu vou acabar com o PP, eu quero deixar bem claro, não vou acabar com o PP nenhuma. Mas você está dizendo que vou não vai mais ter o Batalhão de Defesa Social, que é algo que é uma evolução da UPP. Certo. É melhor do que a UPP. E a UPP não dá para fazer em todo lugar. Agora, em todo lugar já tem batalhão. Mas aqueles containers o senhor pretende manter ou vai modificar a cara da UPP? É claro que container é algo que até, se você for conversar com os policiais se sentem humilhados em trabalhar naquele container. Nós temos que ter uma unidade, uma coisa física, concreta. Agora, botar um latão e chamar aquilo de ação policial... Eu vou continuar com a política de pacificação. E pacificação, o PP não é sinônimo de pacificação. Pacificação é uma polícia de proximidade, de entrosamento com a comunidade. O atual governo, quando começou com as UPPs, também falava em levar outros serviços, assistência social. Isso até agora não aconteceu exatamente como foi prometido. O senhor tem um orçamento? Quanto custaria? Quantas pessoas a mais teriam que ser contratadas? Ou a construção desses batalhões? Olha, quanto custaria o governo isso? Ele cometeu um erro pior do que esse. Ele acabou com os programas que já existiam. Dentro das comunidades já existia Jovens pela Paz. Era um programa ótimo, que ajudava os jovens. Você pega, por exemplo, o Naldo, hoje um cantor famoso,
O Naldo saiu do Complexo da Maré do programa Jovens pela Paz. Você pega o Mumuzinho, hoje é o pagodeiro conhecido no Rio, ele foi Jovens pela Paz. Então é só voltar com o Cheque Cidadão, Jovens pela Paz, Reservista da Paz, Casa da Paz, como tinha na Cidade de Deus, e eles fecharam. E todos os programas sociais que já existiram. Candidato, E dentro dele, o orçamento vai sair do FECAP, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que foi criado para isso, e que, infelizmente, o atual governo desviou dinheiro do FECAP para botar propaganda na TV Globo. Por favor, Humberto. Deputado, o senhor, na sua campanha, o senhor faz muitas acusações à gestão Cabral, Pezão. Inclusive, ameaça, se for eleito, investigar o que o senhor chama de gangue dos guardanapos. Mas, no seu governo, só teve um chefe de polícia civil que foi preso e 2 ex-secretários do governo, da Rosinha, também foram presos por improbidade. Quem é que ganha esse duelo ético? Olha, eu sou suspeito. A revista Piauí não é proprietária de algum grupo que goste de mim. Pelo contrário, né? Faz parte de um grupo de pessoas poderosas que tem até alguma diversidade comigo. A revista Piauí, quando fez o perfil do governador Sérgio Cabral, fez uma profunda reportagem sobre a atividade dele. E lá está escrito, eu vou reproduzir o que está escrito na revista Piauí. Depois de ouvidos todos os políticos de todas as tendências do Rio de Janeiro e setores ligados ao judiciário, foi identificado por trás de todas as ações contra o garotinho, de todos os processos e perseguições, a impressão digital, as marcas das mãos do senhor Sérgio Cabral. O que aconteceu comigo foi perseguição. Até porque se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu teria bens. Como o Cabral tem, por exemplo, mansão em Mangaratiba. Onde é que está o dinheiro que eu desviei? Eu tenho lancha. Eu comprei fazendas, como alguns políticos aí poderosos do estado do Rio de Janeiro. O que eu tenho é a casa que eu herdei do meu pai na cidade de Campos. Onde é que está a fortuna? Eu descobri alguma conta minha no exterior. O chefe de gabinete do senhor Sérgio Cabral, o senhor Wilson Carlos, na Operação Castelo de Areia, a Polícia Federal descobriu conta dele no exterior. Minha nunca descobriu nada, porque eu não tenho. Candidato, ele citou o Álvaro Lins, por exemplo, foi chefe de Polícia Civil. Ele atualmente está solto, depois de cumprir pena. Foi durante a sua gestão como governador que ele foi chefe de polícia. O senhor tinha conhecimento, ou o senhor o defende, acha que nada aconteceu? Minha querida, quem tem que responder pelos atos de cada um, eu estou dizendo, eu acho que é perseguição. Tudo aquilo ali, no caso dele e nos outros casos, foi perseguição. Agora, também tem uma vantagem. Se não foi perseguição, cada um que responda pelos seus atos. Diferente do chefe de polícia, do Cabral, que foi protegido por ele, porque foi denunciado, ia ser preso e não foi preso. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém que fizer nada errado. Mas o senhor tem ainda contato com o Álvaro Lins, já que ele está solto? O senhor ainda tem se eu me encontrar contato? com ele, eu cumprimento ele. Qual o problema? Não vou tratar ninguém como leproso, não. Por quê? Faça a pergunta. Fernanda. Pois não, Humberto. Não, vai. É o seguinte, candidato, no seu programa de governo aparecem muito, e o senhor mesmo já citou agora, reativar, recriar, reinventar, revitalizar programas da sua gestão anterior, né, como Jovens pela Paz, Cheque Cidadão. Isso é uma questão de marca, de trazer de volta as marcas da sua gestão? Não, é apenas porque esse amor pelo passado, candidato? Eu sou o único candidato que já fiz. Outros candidatos não podem dizer, eu vou retomar, porque nunca fizeram nada. Eu já fui governador. Então eu posso chegar e dizer assim, olha, eu vou fazer mais restaurantes populares, porque eu já fiz. Né? Eu posso dizer, eu vou fazer mais farmácias populares, retomar um programa que hoje está abandonado, o que eu já fiz. Eu posso dizer, eu vou fazer mais saneamento básico, mais casas populares. Eu fiz 28 mil casas populares. O outro candidato vai chegar aqui e vai dizer o quê? Eu vou fazer, porque não fizeram. Mas então, no meu programa,
além dessas questões, tem outros pontos que nós pretendemos avançar. O senhor destacaria de novo? Porque o senhor foi governadora, o senhor foi eleito em 98, né? Já se passaram mais de 15 anos. Os desafios mudam e tal. O que o senhor traria de novo para o eleitor? Olha, eu já falei aqui, Batalhão de Defesa Social é uma evolução do programa de segurança pública que nós iniciamos, que fizemos delegacia legal, fizemos a sede do BOP, implantamos o laboratório de DNA, implantamos a polícia técnica, que não existia no Estado. Agora vamos avançar. Vamos para o Batalhão de Defesa Social. Outras coisas novas. Eu implantei a Universidade da Zona Oeste. Que coisa boa. A UESO. Está lá do jeito que eu deixei. Ela precisa cumprir o papel dela. Eu dupliquei estradas importantes no Estado, por exemplo, de São Gonçalo até Maricá. Agora é preciso levar de Maricá até o centro da região dos lagos. Eu fiz obras importantes que agora precisam ser levadas adiante. Coisas novas. Coisas novas. É preciso botar os hospitais para funcionar. Esse governo que está aí é um governo incoerente, pega 1,5 bilhão e gasta no Maracanã e deixa o Getúlio Vargas sem médico, sem remédio, deixa o Alberto White caindo aos pedaços, deixa o hospital de Saracuruna com o elevador quebrado, francamente. Então, o governo tem que ter prioridade. O senhor considera que na sua gestão os hospitais eram melhor administrados? Eu considero não, o povo considera. Eu estou em primeiro lugar na pesquisa. Mas, governador, candidato, justamente essa questão, as pesquisas, a última que eu vi do Ibope, a sua rejeição é a mais alta entre os candidatos, né? 32%. Está com índice realmente alto de, supostamente, uma lembrança do que o senhor já fez, mas também tem uma lembrança bastante negativa, né? Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu sou um sobrevivente. Porque enfrentar os poderosos que eu enfrento, dono de ônibus, essa máfia de ônibus que não gosta de mim, porque no meu tempo o transporte alternativo podia trabalhar. E esse governo aí entregou tudo na mão dos empresários de ônibus. Enfrentar a Globo, que eu acabei com esse monopólio de que telecurso no Rio de Janeiro só podia ser feito das Fundação Roberto Marinho, mais caro que os outros. Enfrentar essa gente toda e ainda ser o favorito, é porque realmente existe assim uma paixão secreta do povo por mim. Mas o que o senhor acha que explica a rejeição? Mas quando vem eleição, o povo vota em mim. Mas o que o senhor acha que explica essa rejeição? Não, essa pancadaria. Olha, você sabe desde quando não dou entrevista na TV Globo? Desde 2006. Agora, eles estão sendo obrigados a me entrevistar por causa da lei eleitoral que existe tratamento igual para todos os candidatos. Mas o senhor não era candidato majoritário também, né? Só aproveitando também. O senhor não era candidato majoritário. Os outros também não eram e davam entrevista. Só aproveitando o gancho da pergunta, o senhor falou da rejeição e tal. Seria natural que um candidato que está liderando pesquisas desde o final do ano passado conseguisse compor um arco de alianças maior para uma eleição. E o senhor não conseguiu montar. Foi uma dificuldade, fechou no final do prazo, conseguiu uma aliança, conseguiu agregar o PROS. O que o senhor explica essa dificuldade de relacionamento com a política do Estado? Por que o senhor não consegue agregar? Está relacionado a esse índice de rejeição? Não, está relacionado à minha preferência. Eu fiz aliança com o povo. O povo está muito descrente dos partidos políticos e dos políticos. Então, a minha aliança é com você que está nos assistindo em casa. Eu fiz essa aliança preferencial. Eu não quero fazer tantos acordos com tantos políticos para poder estar livre e fazer aquilo que o povo deseja que o governante faça. O senhor falou há pouco sobre a perseguição que sofreu. E em época de campanha é normal até que haja certa, não vou dizer o nome perseguição, mas certas divergências entre os adversários. Em 2006, o senhor ficou durante 11 dias em greve de fome. Caso haja novamente uma situação que o senhor se considere assim prejudicado, o senhor pretende novamente ficar sem se alimentar? Não. Olha, agora é bom você dizer por que foi isso. Porque a revista Veja e o Globo disseram que eu tinha viajado num avião de um traficante, mesmo eles sabendo que o avião tinha sido confiscado desse traficante pela Polícia Federal, estava à disposição da Polícia Federal. Como estava em cima da eleição, eu precisava do direito de resposta,
Eu fui ganhar a indenização 5 anos depois. A Veja foi condenada 5 anos depois. Você acha certo isso? Bom, não sei, o senhor tem que dizer. Agora, eu gostaria de saber se o senhor se arrepende da época em que fez greve de fome. Acho que foi a atitude acertada? Cada um tem uma maneira de protestar. Eu achei que naquele momento era a maneira de eu protestar contra a covardia que estavam fazendo comigo. A mentira que estavam dizendo a meu respeito. Candidato, essa questão da perseguição eu acho engraçada até, senhor, desculpe. O senhor foi prefeito, foi governador, foi candidato a presidente, muito bem votado. O senhor é um político, está estabelecido aí na política há 25 anos. 33 anos. Quer dizer, o senhor se colocar nessa posição de perseguido é um pouco paradoxal, né? Quer dizer, o senhor já exerceu o poder de diversas formas, em diversas instâncias. O senhor fala como se o senhor fosse um outsider da política. O senhor não é um outsider da política. Pelo contrário. Quem me deu todos esses mandatos é quem honestamente confia em mim, que é o povo. Eu sou perseguido pelos poderosos. Quem fez campanha, quem tentou me destruir, quem tentou calar minha voz, foram essas elites que sempre acham assim: vou pegar um político, vou botar no bolso, eu pago, eu compro. E eles dizem assim: bom, sobre o Garotinho a gente não tem controle, o Garotinho é um perigo. Olha, eu vou pedir um pouco um momento para a gente fazer um rápido intervalo. E não se esqueça que após o SBT Eleições tem o SBT Rio com a Isabelle Benito. Então, nós vamos ver os destaques do programa de hoje. Isabelle. Bom dia, Eliane. A gente está no caso da idosa que foi morta por uma bala perdida durante a operação da PM em Costa Barros. A Melissa Munhoz está no caso. E os policiais militares chegam agora aqui na Lagartixa, entram com a viatura e estacionam o carro próximo ao corpo. Tudo indica que os policiais militares estão querendo retirar o corpo da idosa do local, provavelmente para desfazer a cena do crime. Os moradores tentam impedir e os policiais pedem para que a nossa equipe se retire do local. Preso no Rio, o chefe da maior milícia da Zona Oeste, Marcos José de Lima Gomes, conhecido como Gão, estava foragido desde 2010. Operação difícil, chegar a essas pessoas é uma operação complicada, complexa, de elevadíssimo risco. Os policiais fizeram isso, cumpriram a sua missão, sem um disparo de arma de fogo, sem ninguém ferido. Então, de parabéns, eu vim aqui para prestigiá-lo. E na Baixada, uma quadrilha é presa após sequestrar e torturar mulher de delegado de polícia. E ainda 4 PMs da UPP do Jacarezinho são presos, acusados de estuprar e espancar mulheres da comunidade. Hoje, o que acontece? Infelizmente, qualquer popular que chega, por ordem do tráfico ou não, eles... Olha, você vai lá e vai acusar o policial fulano de tal, porque esse policial aqui está atrapalhando o tráfico. Flagrante de uso irregular da pista do BRT em Campo Grande termina na delegacia. Motorista de caminhão da Conlurb tentou impedir ainda que o SBT registrasse a infração. Quem autorizou? Ei, para aí da minha câmera aí, rapaz. Eu sou do SBT. Eu sou do SBT. Para aí, mano. Continuamos agora a entrevista com o candidato ao governo do Rio, Antony Garotinho, do PR. E quem faz a pergunta é o editor-chefe do SBT Rio, Humberto Nascimento. Deputado, no seu programa de governo, o senhor fala em intensificar as ações policiais. A gente viu, já experimentou no passado, governos que tornaram a polícia mais incisiva, mais violenta. O governo Marcelo Alencar, por exemplo, até com estímulo, gratificação faroeste e tal. O senhor não acha que essa intensificação de ações policiais é uma coisa complicada em comunidade dominada pelo tráfico? Como é que você faz a operação policial intensificar com aquela população inocente? Hoje mesmo a gente teve um episódio de uma senhora que foi baleada. Eu acho que quem acabou com a gratificação faroeste do Marcelo Alencar fui eu. Nós vamos agir com inteligência. Existe uma regrinha. A polícia mais eficiente é a que atira menos e prende mais. O papel da polícia é prender, não é matar. Isso é regra em qualquer polícia do mundo. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, né, nos últimos tempos, nesse período aí que você falou, inclusive, foi terrível. A ordem era dar premiação para quem matasse mais. Fui eu que acabei com isso. Então, o que nós vamos fazer, é isso que está dizendo, é usar inteligência policial. Mas nesse sentido, qual é o perfil do secretário de segurança de um eventual governo seu? O senhor experimentou uma pessoa
ligada mais à área humanística, como o sociólogo Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo nunca foi secretário de segurança. Não, mas ele era coordenador. Sim, mas influenciou muito na política de segurança pública. E depois só trocou. Olha, deixa eu explicar para você. Da mesma maneira que eu vou criar o Batalhão de Defesa Social, ele vai estar ligado a quem? Ele vai estar ligado à Secretaria de Defesa Social. Então, não vai existir assim uma Secretaria de Segurança. O secretário de Defesa Social, ele é ao mesmo tempo secretário de Defesa, que cuida das pessoas, mas também do social. Então, pode ser alguém com perfil... Essa secretaria substitui a Secretaria de Segurança, então? Ela junta as duas secretarias para que elas tenham um único objetivo: levar paz às pessoas, mas levar paz com inclusão. Paz com exclusão, como tem hoje em dia, isso eu não quero. Paz com exclusão, como existe nas comunidades hoje, que não dá oportunidade para o jovem. Por exemplo, o primeiro programa que nós vamos implantar dessa Secretaria de Defesa Social, combinado com a Secretaria de Defesa Econômica, né, é um programa muito simples. Nós vamos reduzir o ICMS das empresas que se instalarem dentro de comunidades. Por quê? Porque o que as pessoas precisam ter na comunidade? Emprego. Elas precisam de programa social, mas elas precisam de emprego. Então, por exemplo, quantas empresas foram embora de dentro de comunidade? Outro dia eu fui na Maré. Pois é, mas para elas voltarem, elas não precisam de segurança também, sim, candidato? É isto que a Secretaria de Defesa Social vai dar. Ela vai dar a segurança, a defesa, vai ter os projetos sociais, vai ter, como eu te falei, o pré-vestibular social e a qualificação da comunidade para que ela possa trabalhar. Outro dia eu visitei a Maré e fui numa empresa que funciona dentro da Maré, uma empresa de containers. Eles têm um ótimo relacionamento com a comunidade. Quantas empresas foram embora de dentro de comunidade do Rio de Janeiro, deixando as pessoas sem perspectiva? Então, eu vou criar uma coisa chamada área de interesse social. O que é área de interesse social? É essa área onde eu vou reduzir o ICMS para 2%, para que as empresas se instalem lá e gerem emprego para os trabalhadores. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que também interessa muito a população, além da segurança. Talvez a segunda situação que mais preocupe os moradores seja a saúde. O senhor já criticou o atual modelo de gestão, agora chegou a chamar as UPAs de lata. Caso o senhor seja eleito, pretende continuar as UPAs ou também vai modificar? Olha, o Sistema Único de Saúde, ele diz bem claramente o que é responsabilidade de cada um, né? Saúde básica, prefeitura. Média complexidade, Estado. Alta complexidade, União. Então nós temos aqui no Rio uma confusão. Nós temos que começar a resolver por aí. Não chegar acabando com nada. Hoje você tem um paciente. Aí você tem a Central de Regulação do Estado, que regula os hospitais do Estado, para internação. Você tem o da Prefeitura do Rio e os hospitais federais que não têm regulação. Aí o sujeito passa mal. Vocês já mostraram a reportagem aqui. Leva para o hospital. Não, aqui não tem vaga. Aí leva para o outro. Se tivesse uma central única, evitaria a morte de tanta gente. Então a primeira coisa a fazer é fazer uma central de regulação única entre os hospitais federais, estaduais e municipais. Para acabar com a peregrinação. Não existe negócio de, porque o doente é estadual, porque o doente é federal. O doente é doente. Ele só não pode virar doente funeral, que é o que acaba virando, correndo, porque fica esse jogo de empurra para lá e para cá. Primeiro ponto. Segundo ponto, fortalecer a atenção básica. Os agentes comunitários de saúde. Eu, como eu como deputado federal, defendi muito, junto a todos os secretários estaduais, lá em Brasília, que os agentes comunitários de saúde fossem fortalecidos com o piso nacional para fortalecer a saúde básica. Muita coisa que vai parar em UPA, imposto de saúde, podia ser resolvido pelo programa de estratégia de saúde da família. E vamos fortalecer no Rio de Janeiro o que, infelizmente, o governo estadual não quis fortalecer, que é o programa Mais Médico. A presidente da República ofereceu médicos para o Rio de Janeiro e pouquíssimos médicos foram utilizados. O Rio de Janeiro precisa de médicos. Não, mas tem médico suficiente? Não tem. Pergunte ao povo se tem. Não tem. Só para compreender, então, as como é que nós vamos desprezar por vaidade, por orgulho,
um programa do governo federal que está dizendo, ó, nós vamos te oferecer médico. Você botar mais médico para a população. Aí o governo diz, não, tem médico sobrando no Rio. Não tem médico sobrando no Rio. Só tem médico sobrando no Rio na cabeça de Jerico, do seu Sérgio Cortes, que era secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Candidato, essas duas áreas que nós abordamos agora, segurança e saúde, são duas áreas onde é muito importante a cooperação com o governo federal. Então, eu queria saber como é seu relacionamento com a presidente Dilma e como o senhor imaginaria, o senhor foi muito crítico do governo Lula, qual é a sua avaliação do governo Dilma? Na época do Lula. Eu fui governador, o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Sim. E foi com ele que eu renegociei a dívida do Estado, peguei um Estado quebrado, do Marcelo Alencar. Foi com ele que eu reabri todos os estaleiros do Estado, fazendo uma política de combinação de incentivos fiscais com encomendas da Petrobras. Foi com ele que eu levei o Polo Gás Químico para Duque de Caxias. Então eu sempre tive bom relacionamento. Eu sei separar o que é política do que é institucional. Eu não tenho nenhum problema. Me dou muito bem com a presidente Dilma. Agora, eu não concordo com tudo. Eu não sou vaca de presépio. Eu tenho opiniões próprias. Que o senhor não Muita concorda, coisa do PT eu não concordo. Muitas políticas do governo eu não concordo. Agora, na hora que for para trabalhar para o bem comum, por exemplo, me pediram para fazer uma agenda para a presidente Dilma, para trazer ela no Rio. Eu digo, perfeitamente, vamos fazer. Onde é que você quer levar o presidente? Eu quero levá-la no restaurante popular para mostrar para ela como ela pode fazer isso para todo o Brasil. E ela comeu, candidato? Não, ela vem. Não veio ainda. Ela veio. Ela vem. Ela vem. Se Deus quiser. Candidato, sobre essa questão, sua relação com o governo federal, fazer uma pergunta um pouco sobre a sua trajetória política. Quer dizer, o ápice, o seu momento mais alto, eu acho, na sua carreira, foi a eleição presidencial de 2002. O senhor teve 15 milhões de votos, que proporcionalmente... 16 quase. 15, proporcionalmente, eu acho que até hoje é a votação mais alta de um terceiro candidato, proporcionalmente. 18,9, quase igual. É uma coisa, realmente um desempenho, né, excepcional. Imediatamente ao final do primeiro turno, o senhor resistiu um pouco, mas acabou concordando com a decisão do PSB de apoiar o PT no segundo turno da eleição. Mas assim que o governo Lula começou, o senhor imediatamente se tornou uma voz crítica, né, do governo, e em junho, julho de 2003, o senhor foi expulso do PSB, né, saiu do PSB. A minha pergunta é, esse momento, olhando para trás, deixa eu fazer minha pergunta, se o senhor não avalia como ter sido um mau passo político da sua parte, essa posição que o senhor tomou imediatamente no final de 2002, que resultou... Você pulou uma parte da história, né? Qual foi a história? O Lula, acabada a eleição, não foi assim exatamente como você contou, antes de acabar a apuração ele me liga, disse, você vai me apoiar? Eu falei, você não tenha dúvida, eu fui coordenador da sua campanha na chapa anterior, na eleição de 98, da chapa Lula-Brizola. Eu fui candidato, mas é óbvio que eu não vou apoiar um partido que tem um projeto liberal. Eu sou um cara comprometido com o povo, com o trabalhador. Então, eu vou lhe apoiar. Muito bem. Apoiei ele, teve uma grande votação no Rio. No primeiro turno no Rio, ele perdeu para mim. Eu tive mais votos do que ele. No segundo turno, a nossa votação foi recorde. Aí vem a composição do ministério. E o Lula me chama para ser ministro. No dia até que eu estava entrando lá, o Ciro estava descendo. A ex-esposa dele, a Patrícia Pilar, e eu estava subindo com a Rosinha. Aí ele falou assim, ó, ele vai te convidar para ser ministro. Ele me convidou, você topa? Eu falei, rapaz, eu não sei não, vamos ver isso aí, como é que vai ficar. Ele disse, eu topei. Aí eu cheguei lá, sentei e tal. O Lula virou para mim e falou assim, e aí? Bateu na minha perna, aquele jeitão dele. Vamos trabalhar? Eu falei, vamos trabalhar. E aí, você quer ser ministro de quê? Ele falou, você já foi prefeito 2 vezes, já foi secretário de Agricultura do Brizola, já foi secretário disso, já foi daquilo, foi governador. Então, você escolhe aí. Aí eu falei, presidente, eu não queria ser ministro, não. Mas como não quer ser ministro? Todo mundo quer ser ministro do meu governo. Eu estava até pensando em fazer um Ministério do Brasil, convidar o Brizola, convidar o Itamar, você, o Ciro. Aí eu, ser muito franco, falei, olha, eu não sei se convidar o Brizola e o Itamar, se eles vão aceitar, né? Porque, por exemplo,
Como é que o senhor vai demitir o Brizola um dia? Nossa, complicado. Se tiver um problema, como é que vai fazer? Como é que demite um ex-presidente da República? Aí o Zé Disseu, que estava na conversa, estava na sala, ele, o Zé Disseu e a Rosinha. O Zé Disseu, eu falei, tá vendo? Parece até que eu e o garotinho combinamos. Eu falei isso tudo para ele aí. Aí ele virou, mas você tem que aceitar. Aí que começou a confusão. Eu falei, não, eu não vou aceitar. Aí o Zé Disseu virou para ele e disse, sabe por que ele não quer aceitar? Porque ele quer pegar seu lugar. Ele teve muito voto nessa eleição, ele vai torcer para o seu governo dar errado, porque ele quer ser presidente da República. Eu falei, pô, Zé, você já está fazendo fofoca aqui antes do governo começar? E botou aquilo na cabeça do Lula, aí o governo da Rosinha começou, e eles começaram a perseguir o governo da Rosinha. Aí eu tive que defender politicamente o governo da Rosinha, porque foi uma perseguição do PT, porque eles viam assim, o único candidato popular que tem condições de enfrentar o Lula numa campanha, e havia demonstrado com 1 minuto de televisão, é o garotinho. Então vamos matar ele no nascedouro. Como é que mata ele no nascedouro? Ele não tem mandato. Como que eles perseguiram o governo da Rosinha? Olha, eu peço que o senhor responda essa pergunta eles já. Bloquearam o ICMS do Estado. Primeiro dia do governo, de uma dívida que a Benedita tinha deixado. Que não tinha nada a ver com isso. Maurício, depois você continua com a palavra. Por favor, garotinho, também responda com mais detalhes. Vamos tomar uma água agora. Em 2 minutos estamos de volta. Fique agora com os destaques do SBT Rio, que começa logo após o SBT Eleições. Isabel Benito, quais são os destaques do programa de hoje? Olha, Eliane, um dos casos de maior repercussão hoje no SBT Rio é mesmo da idosa morta por bala perdida durante a operação da PM em Costa Barros. Melissa Munhoz traz mais detalhes. E os policiais militares chegam agora aqui na Lagartixa, entram com a viatura e estacionam o carro próximo ao corpo. Tudo indica que os policiais militares estão querendo retirar o corpo da idosa do local, provavelmente para desfazer a cena do crime. Os moradores tentam impedir e os policiais pedem para que a nossa equipe se retire do local. E na Baixada, uma quadrilha é presa após sequestrar e torturar mulher de delegado de polícia. E mais, preso no Rio, o chefe da maior milícia da Zona Oeste, Marcos José de Lima Gomes, conhecido como Gão, estava foragido desde 2010. Operação difícil, chegar a essas pessoas é uma operação complicada, complexa, de elevadíssimo risco. Os policiais fizeram isso, cumpriram a sua missão, sem um disparo de arma de fogo, sem ninguém ferido. Então, de parabéns, eu vim aqui para prestigiá-los. E ainda 4 PMs da UPP do Jacarezinho são presos, acusados de estuprar e espancar mulheres da comunidade. Hoje, o que acontece, infelizmente, qualquer popular que chega, por ordem do tráfico ou não, eles... Olha, você vai lá e vai acusar o policial fulano de tal, porque esse policial aqui está atrapalhando o tráfico. Flagrante de uso irregular da pista do BRT em Campo Grande termina na delegacia. Motorista de caminhão da Conlurb tentou impedir ainda que o SBT registrasse a infração. Quem autorizou? Ei, para aí da minha câmera aí, rapaz. Eu sou do SBT. Eu sou do SBT. Para aí, mano. Estamos de volta ao vivo e entrevistamos o candidato ao governo do Rio, Antony Garotinho, do PR, que já estava aqui pedindo para falar sobre seus projetos. Já já o senhor vai falar. Vou pedir para o Maurício continuar a pergunta. A história é excelente, entendi o que levou a sua posição, mas eu repito a minha pergunta, se o senhor, hoje, olhando para trás, se o senhor não se arrepende desse enfrentamento que houve ali nesse primeiro semestre de 2003 e que, de certa forma, afetou a sua carreira em seguida. Preste atenção, eu só me arrependo das coisas que eu posso mudar. Eu não posso mudar o passado. Eu posso interpretá-lo. Talvez se eu tivesse tido uma outra atitude, o resultado fosse outro. Né? Mas agora também não adianta, eu tenho que olhar para frente. Eu sou candidato a governador, eu quero ganhar a eleição. Eu fui governador com 38 anos, eu era muito jovem, uma pessoa que trabalhou muito, eu fiz 28 mil casas populares, eu fiz obras importantes em todo o estado. Se você pegar e olhar a Baixada Fluminense, falta muita coisa, mas o que tem fui eu que fiz. Pega Nova Iguaçu, Estrada de Madureira, eu asfaltei mais de 1.500 ruas. O viaduto do centro de Nova Iguaçu fui eu que fiz. Restaurante popular fui eu que fiz. Conjunto da Lagoinha fui eu que fiz. Você chega em Caxias, na entrada tem o Trevo das Missões, fui eu que fiz. Farmácia Popular fui eu que fiz. Pega o bairro do Pilar, Santa Cruz da Serra, Avenida Automóvel Clube, tudo fui eu que fiz. Chega em São Gonçalo, Jardim Catarina, eu que asfaltei. Viaduto Colubandê, fui eu que fiz. Você pega ali a duplicação, como eu falei, de Tribobó até Maricá. Então, eu fiz grandes obras para o Estado.
e agora quero fazer mais. E com uma diferença, eu tinha 38 anos, faltava esse negocinho aqui, tal de cabelo branco, sei que já tem alguns agora também, né? Sabe que a gente vai ficando velho, e a gente vai ficando experiente, maduro, né? Então tenho certeza que se o meu governo, naquela época, terminou com 80% de aprovação, tanto que a Rosinha foi eleita no primeiro turno, eu não tenho dúvida que esse governo agora vai ser muito melhor do que foi o outro. Candidato, o senhor falou que é um candidato do povo, popular, por isso eu peço que o senhor responda as perguntas que interessam realmente ao cidadão, como, por exemplo, transporte. Eu peço ao Humberto Nascimento que faça uma pergunta nesse sentido. Deputado, na década de 90, o governo privatizou aqui no Rio o trem, o metrô e as barcas. Queria saber como é que o senhor avalia essa gestão privada, se o senhor considera melhor ou pior do que a pública, e se o senhor vai fazer algum tipo de intervenção em relação aos trens na Supervia. O senhor andou falando aí que não concorda com algumas coisas. Bem objetivo, eu vou auditar todos os contratos de concessão do Estado. Todos serão auditados. Quando os trens eram públicos, eles chegaram a transportar 1.200.000 pessoas. Hoje eles são privados e não alcançaram ainda 650 mil. Quando eu peguei, era 100 e poucos mil, eu deixei em 400 e poucos mil, e eles em 8 anos aumentaram 100 e poucas mil pessoas. Eu vou auditar, porque, por exemplo, Sérgio Cabral deu mais 28 anos para a Supervia. Por quê? O que ela fez para merecer mais 28 anos? Só porque a mulher do Sérgio Cabral é advogada da Supervia? O trem é um horror. Auditar quer dizer que só pode romper esse contrato? E pode romper esse contrato? Pode, por que não? Ou então, obrigá-los a fazer os investimentos que correspondam à prorrogação do contrato. Por exemplo, o metrô, a mesma coisa. Ele deu prorrogação de contrato. Por que deu essa prorrogação de contrato? Porque qual foi o investimento que eles fizeram para merecer isso? Não estou dizendo a você que prorrogação de contrato não é algo que seja possível. Mas é possível desde que você dê uma contrapartida da empresa concessionária. Já quero deixar claro, tem uma que eu não vou nem auditar. Já vou cancelar no primeiro dia. A privatização do Maracanã. Isso é um absurdo. Pegar e investir R$1,5 bilhão de reais e depois do Maracanã, aquele espetáculo maravilhoso, toma aqui esse brinquedinho que custou R$1,5 bilhão, que eu me endividei, e dá para o seu Ike Batista, faça favor. Maracanã tem que ser administrado pelo Estado. Para quê? Para que todos os clubes possam jogar lá e para que volte a ter um ingresso acessível à população. Hoje o ingresso do Maracanã virou um estádio de elite, o povo não pode entrar. Um cachorro quente dentro do Maracanã é um absurdo. Um saco de pipoca parece que você está na Disneylândia. É um negócio fora do padrão do povo. Então essa não tem discussão. As outras eu vou auditar. Essa eu quero assumir aqui um compromisso. Primeira semana de governo, vamos romper o contrato, até porque o Estado não recebeu nada por isso. Vai romper o contrato e quem assume? O próprio Estado, ou uma nova licitação? O Estado sempre administrou o Maracanã. Através da Sudeste. Candidato, vamos falar um pouquinho de educação. O senhor está propondo reinventar os brisolões, né, os CIEPs, na concepção original de educação em tempo integral. Está sendo feito um resgate do governador Brizola nessa campanha, de alguma maneira? Olha, porque o candidato Lindbergh também defende isso. Não é que esteja sendo feito um resgate. O Brizola, eu convivi de perto com outros políticos, foi o maior político que eu conheci, né? Um homem com grande espírito público. Mas o e ao lado dele, com ele também, né? Terminamos a vida amigos. Eu estive com ele na véspera do falecimento dele, acertando a volta para o PDT, né? Então, ao lado dele estava quem? Uma pessoa que sempre me apoiou em todas as minhas iniciativas, o professor Darcy Ribeiro, um homem que tinha uma visão muito clara e dizia assim: uma criança com 7 anos está formando a sua vida. Se ela aos 7 anos perder a oportunidade, ela não vai recuperar na frente. É melhor investir nela agora do que investir depois num preso. Então, nós temos que investir maciçamente em educação. Escola de tempo integral é a forma, só que tem um problema, e esse problema nós identificamos. Mais da metade dos CIEP já foram municipalizados, passaram para as prefeituras, não está em poder do Estado.
Então o Estado vai ter que fazer uma articulação e colocar alguém que entenda de educação na Secretaria de Educação. Pelo amor de Deus, botar um tal de risório, você não até de pastel. Você tem economista, não entende absolutamente nada de educação. Você sabe qual é a visão dele? Sala com menos de 20 alunos, fecha que dá prejuízo. Secretário, educação é investimento. Não é para dar lucro. A mentalidade do secretário é botar ar refrigerado na escola e fechar. Você tem ideia, você que está em casa, quantas escolas Sérgio Cabral fechou? Ele e Pezão? 203 escolas. Vocês que gostam de número? Hoje tem 176 mil alunos a menos nas escolas do Estado do que há 8 anos atrás. Tudo porque um economista foi tomar conta da educação. Vamos botar para tomar conta da educação? Gente que tinha o espírito da Darcy Ribeiro, que pensa nas crianças, que pensa no educador, que pensa no professor, que ama a educação. Agora, se botar na educação um economista, não vai dar certo. Candidato, nós temos menos de 5 minutos para encerrar, então eu peço, por favor, para o Maurício fazer a sua pergunta. Fazer uma pergunta, como é que está a arrecadação de recursos para a campanha? Quer dizer, você está um partido pequeno, uma aliança pequena, poucos... Está bem, porque a minha campanha, a primeira partida de campanha, a primeira doação, que foi a maior, eu recebi do meu próprio partido. Meu partido logo fez uma doação, porque eu sou de 3 milhões de reais. Né? Foi o próprio partido que doou. Né? Para quê? Para que eu, como candidato a governador, possa repartir com os candidatos a deputado estadual, deputado federal. Nós temos 200 candidatos, deputado estadual e deputado federal. Então, o garotinho foi o que mais arrecadou. Não foi para mim, foi para a nossa campanha. Quanto que o senhor espera gastar nessa campanha? Olha, minha filha, eu espero que as pessoas me ajudem. Que eu puder gastar, eu vou gastar. Eu quero ser governador. Agora, eu não tenho o poderio aí de outros candidatos que estão sendo bancados por essas grandes empresas. Né? O Pezão, por exemplo, toda essa gente milionária está por trás dele. Né? O outro tem uma estação de televisão. Né? Eu não tenho. Eu tenho o quê? Eu tenho pessoas que querem e torçam por um governo novamente que traga esperança ao povo do Rio. As empreiteiras também não estão doando para a sua campanha? Vão doar, certamente. Principalmente porque eu estou na frente. Mas não começaram ainda. Mas daqui a pouco elas vão começar. Você falou da Supervia e tal, que vai rever o contrato. A Supervia pertence à construtora Odebrecht, que é uma das maiores do país. Paciência. Eu não estou preocupado com quem deve, ou com quem não deve, quem vai ajudar, quem é o dono. Eu vou fazer aquilo que tiver que ser feito. A propósito desse outro candidato que tem uma emissora de televisão por trás, o senhor prevê uma campanha que eu imagino que vai misturar muito política e religião, mais uma vez, né? Tanto da sua parte quanto do outro candidato. Eu nunca misturei. Essa é outra mentira que a Globo inventou contra mim. Que eu misturo política com religião. Eu sempre fui e continuo indo há 20 anos, domingo à igreja. Aí plantavam os repórteres na porta da igreja para me entrevistar sobre o assunto, aí depois dizer que eu estava misturando político com religião. O seu programa de rádio que cadastrou pessoas da religião, tinha o critério para cadastrar a religião? Não, peraí. Eu tenho um programa de rádio popular, Fala Garotinho, e nada a ver com religião. E tem um outro programa chamado Palavra de Paz, que é um programa religioso, que dá mensagens, que faz interpretações de textos bíblicos. Qual é o mal disso? Eu sou um comunicador, estou exercendo minha profissão. Aliás, pergunte a profissão dos outros candidatos. Porque eu, quando terminei o governo, 15 dias depois eu estava de volta no rádio, trabalhando na minha profissão. Qual é a profissão dos outros candidatos? Candidato, 1 minuto para as últimas considerações. O senhor pediu aqui para falar sobre seus projetos. Fale rapidamente, por gentileza. Olha, eu quero pedir a você que está em casa, que me deu oportunidade, de fazer um governo voltado para as pessoas. Né? Eu fiz 28 mil casas populares, agora eu quero fazer 40 mil, 10 por ano. Eu construí, naquela oportunidade, um amplo programa de creche em parceria com as prefeituras. Quero voltar a fazer mais creche para as crianças, porque elas precisam. Quero concluir a Universidade da Zona Oeste, quero valorizar o funcionário do Estado. O meu vice é um bombeiro, vítima da perseguição de Cabral, e esse é o compromisso que eu tenho, de valorizar o funcionalismo público do Estado. Quero pedir a você, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, que viu que eu fui o único governador que governei para todos. Não discriminei o Rio, não discriminei o interior,
mas lembrei de São Gonçalo e lembrei da Baixada Fluminense, que vocês me ajudem, porque se os poderosos estão contra mim, vocês têm que estar comigo. Candidato, muito obrigada. Obrigada a todos também por essa sabatina. E nós encerramos por hoje, mas ao longo da semana você pode analisar as propostas de todos os candidatos. E nessa quinta o nosso convidado é o Marcelo Crivella, do PRB. A sabatina começa às 11 da manhã. Agora fique com a Isabelle Benito no SBT Rio. Até amanhã. Hoje, passe sua noite com a gente. Logo após Chiquititas, a política toma conta da escola. Essa louca não pode me ganhar. Ainda está de pé a sua proposta de me filiar a seu partido? Isaac joga dos dois lados. Rebelde, às 15:10. Nesse jogo, a sorte. Você tem que torcer, tá bom? E o raciocínio andam lado a lado. Vamos ver quem é que hoje vai ganhar mais dinheiro. Roda Jequiti, às 10h15. Luciana Mello, Jair Oliveira, Roberta Miranda, Marcos Ibelucci. Programa do Ratinho, às 11h15. As violações que acontecem longe dos olhos do consumidor. Conexão Repórter. E em seguida, vamos relembrar os bons tempos onde o Brasil ganhava da Alemanha. Cafu está aqui. De noite com Danilo Gentili. Fique ligado. Hoje, sua noite é melhor aqui no SBT. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Aniversário Inter. Todo dia 10 ofertas surpresas. Olá, boa tarde. O SBT Rio está no ar e hoje você vai ver: idosa é morta por bala perdida durante a operação da PM em Costa Barros. E os policiais militares chegam agora aqui na Lagartixa, entram com a viatura e estacionam o carro próximo ao corpo. Tudo indica que os policiais militares estão querendo retirar o corpo da idosa do local, provavelmente para desfazer a cena do crime. Os moradores tentam impedir e os policiais pedem para que a nossa equipe se retire do local. Preso no Rio, o chefe da maior milícia da Zona Oeste, Marcos José de Lima Gomes, conhecido como Gão, estava foragido desde 2010. Operação difícil, chegar a essas pessoas é uma operação complicada, complexa, de elevadíssimo risco. Os policiais fizeram isso, cumpriram a sua missão, sem um disparo de arma de fogo, sem ninguém ferido. Então, de parabéns, eu vim aqui para prestigiá-lo. E ainda a quadrilha é presa na Baixada após sequestrar e torturar mulher de delegado de polícia. E tem mais: 4 PMs da UPP do Jacarezinho são presos, acusados de estuprar e espancar mulheres na comunidade. Hoje, o que acontece, infelizmente, qualquer popular que chega, por ordem do tráfico ou não, eles, olha, você vai lá e vai acusar o policial fulano de tal, porque esse policial aqui está atrapalhando o tráfico. Flagrante de uso irregular da pista do BRT em Campo Grande termina na delegacia. Motorista do caminhão da Conlurb tentou impedir ainda que o SBT registrasse a infração. Quem autorizou? Para aí da minha câmera aí, rapaz. Eu sou do SBT. Eu sou do SBT. Para aí, égua. Será que o que você come é preparado com higiene? As violações que acontecem longe dos olhos do consumidor. Nos infiltramos como profissionais da área. E o que você vai ver é aterrorizante. O que se passa nessas cozinhas invisíveis? Prepare-se agora para um choque. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Hoje, 11h15 da noite, no SBT. Quer deixar sua família segura e ainda concorrer a prêmios em dinheiro todo mês? Então faça um seguro amparo da Caixa, que te proporciona uma assistência funeral completa se caso você vier a faltar. Você paga apenas uma vez por ano e concorre todos os meses a prêmios de até R$60 mil. E tem vários planos para você escolher o que melhor cabe no seu bolso. Vá até uma lotérica e faça o seu seguro amparo da Caixa. Você cuida da sua família naquelas horas mais difíceis e já concorre a prêmios de 20 mil, 40 mil ou R$60 mil todo mês. Seguro amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. You're so bright, like a dream. You burn up everything, yeah. You set me on fire.
você da Britney Spears. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Extra forte, extraordinariamente forte. Chegou a hora de conhecer o produto que pode mudar a sua vida. É a nova Telecena de Independência. Com ela, mais de 50 mil pessoas vão ganhar e você pode ser um deles. No Raspe Aqui são prêmios de 7 até 100 mil reais. O Brasil todo vai ganhar. Compre logo a sua. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Quer vencer na vida? Então compre a nova Telecena. Agora mais de 50 mil pessoas vão ganhar. E você, como é a sua vida hoje? Ah, é muito difícil. Todo dia aquele aperto. Fico preso por horas no ônibus lotado. E se você ganhasse na Telecena? Eu ia conseguir comprar um carro zero e chegar mais tranquilo no meu trabalho. Viu só? Compre a edição inédita da Telecena de Independência, pois mais de 50 mil pessoas vão ganhar. São 2 milhões de reais em prêmios. Aproveite! É muita coisa. Olá, meu povo brasileiro carioca, boa tarde para você aí de casa. Estamos chegando agora com muita informação e você já sabe, estava acompanhando a sabatina com o candidato Gantoni Garotinho aqui. Você vai acompanhar até o fim de semana, é o trabalho em parceria com a Folha de São Paulo e com o portal UOL. E a gente já começa agora o SBT Rio com material exclusivo de bandeja para você. Flagrante de uso irregular da pista do BRT em Campo Grande foi parar na delegacia. Pouca vergonha que a nossa equipe foi registrar. E aí, meu amigo, é claro que o mascarado não queria mostrar. Roda aí que eu quero ver. O cinegrafista amador Marcos de Sordi flagrou várias irregularidades. Ônibus convencionais e carros usam a faixa exclusiva do BRT Transoeste. O objetivo é fugir do engarrafamento causado por esse sinal na esquina da rua Cesário de Melo com a estrada do Monteiro, em Campo Grande. Esse motorista de ônibus parece não estar muito preocupado com a infração. Essa outra rodoviária diz que não sabia. O motorista do caminhão da Conlurb não gostou de ser flagrado cometendo a infração. Veja a justificativa dele. O prefeito autorizou a passagem de transporte aqui para poder coletar essa via. Irritado, ele toma a câmera do cinegrafista e joga dentro da cabine. Quem autorizou? Para aí da minha câmera aí, rapaz. O cinegrafista segue agarrado à porta do caminhão até a gerência da empresa, alguns metros adiante. Mas a câmera só é devolvida na delegacia, onde Marcos de Sordi registrou a queixa. Eu vou pedir para... Alô, Dudu Paz, prefeito, esse motorista, coloca o motorista da Conlurb aí, por favor. Tá usando o teu nome, pode deixar o sobe-som. O senhor tem consciência que a faixa exclusiva do BRT é para o BRT? O prefeito autorizou a passagem de transporte aqui para poder coletar essa via. Só para avisar, pode voltar para mim, só para avisar para esse motorista, cara de pau, para a Conlurb em si, e para a outra motorista que falou que não sabia, e para quem está usando de skate, de carro e também de transporte não autorizado, o BRT, aí ó, esse daí é um ônibus que não pode passar pelo BRT. O BRT é uso exclusivo do transporte rápido da concessão do BRT. E o uso indevido dele não só atrapalha uma via que é colocada de forma exclusiva para esse tipo de transporte, como também pode colocar em risco os passageiros locais e os passageiros irregulares. É uma pouca vergonha também a falta de fiscalização nestas localizações que o Marcos de Sordi também registrou. É uma pouca vergonha tudo que acontece na Cesário de Melo. Não chegamos lá de gracinha para fazer esse trabalho
exclusivo. Parabéns ao Marcos, que teve a câmera roubada por esse sem vergonha, que além de roubar, além de estar fazendo bandalha, foi ladrão, roubou na mão grande a câmera nesse momento. Ó, pode aumentar o som. Roubou a câmera do cinegrafista que estava trabalhando e o cinegrafista, o Marcos de Sorge, só conseguiu a câmera dele de volta porque foi agarrado, atenção. Ele grudou, aí ó. Vocês roubaram minha câmera. Senhor, minha câmera, senhor. Ele foi agarrado ao caminhão da Conlurb até a delegacia. A gente ficou aqui monitorando e ele só teve a câmera de volta porque o delegado, é claro, falou: meu filho, isso daí é roubo, você tem que devolver a câmera para o sujeito. A produção do SBT solicitou nota sobre o assunto à Prefeitura do Rio de Janeiro, a direção do BRT e também a Conlurb. O pior de tudo, todas essas gerências estão até agora de boca fechada, porque são incompetentes. Porque a prefeitura até agora não responde uma nota óbvia, que é simplesmente falar que o prefeito Eduardo Paes, de jeito nenhum, vai autorizar um caminhão da Conlurb e deixar transitar numa via que é exclusivo do BRT. O BRT por si só tem que mandar uma nota falando que o uso é só do BRT. Tá difícil para vocês? Vocês querem uma ajuda por aí? Ah, agora acaba de chegar, a matéria vai pro ar, aí é fácil. Aí todo mundo fica desesperado e fica mandando. Pode falar no meu ouvido, qual que é? A Conlurb diz que vai apurar a denúncia, que são funcionários terceirizados. Beleza, qual é a próxima? A prefeitura tá mandando, né? A prefeitura ligou que tá mandando. A gente falta de quem? Tem mais uma aí, BRT. Alô, BRT, a gente tá esperando. Se você tem denúncia em relação à BRT, que a gente tá chegando bastante, é só mandar que a gente manda o cinegrafista aí, tá bom? Depósitos clandestinos foram fechados hoje no centro do Rio de Janeiro. É aquela operação que a gente está registrando desde a semana passada, veja. Você está vendo aí, ó, as imagens. Os 3 depósitos guardavam mercadorias irregulares de vendedores ambulantes. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública apreenderam essas carrocinhas de churros. Tá vendo aí, ó? Pipoca, churrasco. Eita, nós, espetinho de frango, espetinho de carne, isopor, alimentos perecíveis armazenados, tudo de forma inadequada. Tudo ali na Central do Brasil, quem conhece, tinha esgoto perto do local, da mercadoria estocada. Um motim total foi feito, a Secretaria de Ordem Pública está fazendo, principalmente na região da Central, esse tipo de operação. Você tá vendo aí, ó, é salgadinho que eles vendem, né? Mas eu achava que era tudo. E o pior é o espetinho, né? Pior é o armazenamento da carne. Imagina, depois vai pro assado lá, ninguém nem sabe, né? Ninguém nem sabe como fica. A gente já mostrou mate na privada, a gente já mostrou mate literalmente perto da descarga, a gente já mostrou o milho da pipoca, agora a gente chega no fundo do poço, que é mostrar a carne do espetinho de frango e do espetinho de carne bovina, que é o que a gente imagina ser, e de frango, que é o que a gente imagina. Aí, ó, tá vendo? Aí perto nesse depósito onde tinha, segundo a CEOP, informações da CEOP, tinha esgoto a céu aberto perto de banheiro, tudo armazenado de forma irregular. Toda a apreensão foi feita, levada pela prefeitura e agora a polícia procura quem é o responsável pelo galpão para fazer a autuação, tá? Atenção, polícia prendeu 4 acusados de praticar sequestro relâmpago na Baixada Fluminense. Detalhe, a vítima é esposa de um delegado. Ela foi torturada e levada para a comunidade da Chatuba e ficou 3 horas em poder do grupo. Veja. Igor Alves Barroso da Silva, de 18 anos, Ariane Freitas Antônio, de 22, e 2 adolescentes foram presos em Nova Iguaçu depois de terem sequestrado a mulher de um delegado. O crime aconteceu na última sexta-feira. Estas imagens gravadas pela câmera de segurança da rua mostram o momento em que os criminosos se aproximam e abordam a vítima na porta da escola do filho dela, no centro de Nova Iguaçu. Eles obrigam a mulher a entrar no carro e arrancam com o veículo para a comunidade da Chatuba, em Mesquita. Essa quadrilha, ela busca, tem preferência de vítimas, mulheres que estão sozinhas no carro. Então, buscam realmente esses locais de escola, de colégio, onde a mãe está deixando a criança
e ou buscando a mesma. Segundo a delegada, a vítima contou em depoimento que foi torturada por 40 minutos e que depois das agressões, ela permaneceu na favela. E como é que eram essas agressões? Por tapas, até mesmo por socos, pontapés, mesmo dentro do veículo. Então foi uma ação muito agressiva mesmo. E esse terror psicológico é a todo instante informando que ela seria morta, que estaria dentro do reduto deles, que seria a comunidade da Chatuba e que ela não sairia viva dali. Os bandidos foram a 2 caixas eletrônicos e sacaram dinheiro com os cartões dela. A mulher só foi liberada 3 horas depois do sequestro relâmpago. Conseguiram fazer, se não estava engano, um saco de R$300 na conta da vítima e logo após deixaram ela na divisa de Mesquita com a comunidade de Divinópolis. Os 4 criminosos são moradores da comunidade da Chatuba. O homem e a mulher presos vão responder por roubo, privação de liberdade e corrupção de menor. Se forem condenados, podem pegar até 19 anos de prisão. Se ficasse trocentos anos, né? Você que está em casa, qualquer área que você morar, esse tipo de atuação de criminoso era muito comum na Zona Oeste, Barra, Recreio. Conversando com os policiais, Dr. Carlos está aqui comigo, vai comentar essa história. É muito comum esse grupo agir não mais do que 5 pessoas. Escolhem vítimas, principalmente mulheres, mães. Porque nós, mães, a gente estamos com os filhos dentro do carro, a sua visão tá preocupada com o trânsito, mas também com a preocupação dentro do carro. Aí você não fica com uma visão periférica muito esperta no entorno do carro, quem são as pessoas, preocupado com bandido, não. Você está preocupado com o teu filho. Doutor Carlos, no caso aí, muito mais medo. Mulher de delegado, torturada. O que passa na cabeça dessa mulher? Se de repente o cara vira e fala assim, ah, tu é mulher de policial, tapa na cara, você vai ver agora a morte que te espera. Foi mais ou menos isso que ela passou, né? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle, boa tarde. Realmente, se os marginais tivessem a convicção que se tratava de uma família de policial, de repente eles poderiam até fazer uma coisa pior para não haver até testemunho, para o policial não correr atrás, como se diz na gíria. Isabelle, eu só queria ressaltar algumas coisas. Primeiro, todos foram presos. Ah, se fosse mulher de delegado ele matava, se fosse mulher de polícia, mas todos foram presos, né? Uma ação legítima da polícia. Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Esse delegado teve muito sangue frio. Claro, né? Porque a vontade a gente sabe quem é, né? A vontade, mas a gente tem que seguir a lei, né? A verdade é essa. A segunda coisa, nós torcemos para esse tipo de crime demorar. Porque como não são sequestradores natos, que tem cativeiro, quem cuida do cativeiro, escolhe a casa, escolhe a refeição, escolhe o buraco, esse negócio todo, quanto mais se demora nesse sequestro relâmpago, mais chances nós temos de capturar os envolvidos. E eles demoraram. Eu acho que eles sentiram alguma coisa que poderiam ganhar mais um pouquinho de dinheiro com essa vítima, demoraram mais, tanto que levaram ela para o juramento, e aí foi que a polícia. Quando a gente fala de tortura, doutora, a gente fala de tortura física, tapa na cara, até a gente pensa em coisas piores. Agora, a tortura psicológica, falando como mulher, tá? Como mãe, a tortura psicológica, para mim, é muito maior do que um tapa na cara, sinceramente. Com certeza. E a gente, Isabelle, é uma coisa incrível. Nós temos que realmente não nos ater a esse tipo de coisa. Porque se a gente se envolver no que a vítima pensa, a gente fica tão nervoso, com tanta vontade de fazer justiça com as próprias mãos, de atuar com mais firmeza, de fazer coisas até que não devem, que a gente, entendeu, prefere atuar de forma técnica, de forma serena. Tanto que, repito, mulher de um delegado, mas ninguém morreu, todos foram presos, ninguém tomou tiro, ninguém tomou tapa na cara, não tinha ninguém machucado, com o braço quebrado, com sangue. Olha só, a gente tá vendo ali a ação, ó. Esse é o momento da ação. Eles chegam quietinho, já estavam estudando ela. O que mais me deixa... Ó, agora já pegaram e já saem com o carro. Viram o carrão dela, ela estava parada ali, aí a delegada e também o delegado que cuidaram do caso. Vocês viram, eles prestaram atenção no carro, estava ali atrás do poste, estava prestando atenção, não deram o bote pensando assim, de momento já estavam estudando. E o que mais, aí entraram no carro, vieram bem de boa, quem passava pelo local não percebeu, de bonezinho. O que mais me chama atenção, para tirar o cerco ali, um monte de homem em volta de um carro com uma mulher, tinha uma mulher no caso. E né, o que mais me chama atenção é isso que eu ia falar. Eu acho que não tinha uma não, Isabelle, acho que tinham 2 mulheres no caso. Salvo engano, se o Reinaldo puder voltar ali as imagens dos presos, eu acho que, olha lá,
duas mulheres no caso. Isso me chamou a atenção. São pessoas que normalmente recebem informações de babás, de cuidadoras de crianças daquela localidade. São normalmente pessoas que têm algum tipo de fornecimento de facilidade. Agora, Isabelle, você falou bem, estavam estudando o local do crime, estudaram o local do crime. E assim, levaram ela para um local que... Eu, sinceramente, é uma burrice tão grande esses caras, levar pro juramento, todo mundo ia ver, ia ter testemunha, eu sinceramente não entendo. Né? Agora no juramento vão estar pé da vida com vocês, né? Porque já sabe, pegou ainda esposa de delegado, meu amigo, pelo amor de Deus, aí já é burrice na criminalidade, né? Uma idosa de 68 anos morreu atingida por uma bala perdida no Morro da Lagartixa, em Costa Barros, hoje de manhã. Detalhe, segundo os moradores, os PMs já chegaram na comunidade atirando. Melissa Munhoz foi até lá com a nossa equipe. Aí, tentaram tirar a Melissa Munhoz do local do crime. A nossa equipe está exatamente na divisa das comunidades Pedreira e Lagartixa, em Costa Barros. Nós estamos entrando aqui pelo principal acesso da comunidade Lagartixa, onde, segundo informações de moradores, houve uma operação policial do 41 Batalhão de Irajá. Por volta de 5h30 da manhã, os policiais entraram por aqui atirando e teriam acertado uma moradora e ela está morta lá dentro. É para lá que a gente vai agora. Olha, dobrando aqui a esquina na Rua Neira, a gente já se depara com o corpo da moradora estendido aqui na calçada. Ela que é uma idosa, identificada como Lourdes, Dona Lourdes, que tem cerca de 60 anos de idade e vende verduras aqui na localidade. A gente encontra a filha dela sentada aqui, sendo amparada pelos vizinhos. Estava em casa quando eu escutei os tiros, tentei ligar para ela, o telefone aqui só dá fora de área. Depois o meu pai chegou lá desesperado. Nós viemos chegando, quando nós se encostamos aqui, o caveirão vindo lá pra cá, eu corri pra casa do vizinho, ela ficou aí no pé do poste. Aí o pessoal começou a dar tiro, eu não sei de onde veio o tiro, né? Olha, os moradores que estão aqui ao redor, todo mundo muito chocado, revoltado com a situação que eles dizem que os policiais entraram atirando. É todo dia quando as crianças vai sair de manhã esse tiroteio. Toda vez é morte de morador, toda vez. Vou conversar com outro morador que mostra um pedaço de projétil que foi parar na casa dele. Pegou na parede de casa e depois passou na porta. Aí quase que pega em mim. Durante o tiroteio houve pânico e correria e mesmo apavorado, um morador registrou pelo celular o barulho dos tiros. A Leila, que mora aqui na Lagartixa, conhecia bem a rotina da Dona Maria de Lourdes, que morava aqui há 23 anos. Participava de tudo com a gente, eu estou muito comovida, muito mesmo. Grande perda para a comunidade, uma senhora não fazia mal a ninguém, tem uma filha, os netos, perdeu netos nessa mesma situação. Esse morador, o seu Josias, tem uma reclamação sobre a atitude dos policiais militares do batalhão de Irajá. Entraram dentro da minha casa, arrombaram tudo lá dentro de casa, botaram geladeira, tudo rolando para ver se estão com cheirado, alguma coisa. Levaram com 2 cachorros, tem 2 cachorro grandão. Foram lá em casa, arrombaram tudo, tá? E os policiais militares chegam agora aqui na Lagartixa, entram com a viatura e estacionam o carro próximo ao corpo. Tudo indica que os policiais militares estão querendo retirar o corpo da idosa do local, provavelmente para desfazer a cena do crime. Os moradores tentam impedir e os policiais pedem para que a nossa equipe se retire do local. A pergunta é, se é que tem uma pergunta só. Primeiro, parabéns, Melissa Munhoz. Você não só fez uma reportagem, como você foi corajosa demais. Você deu voz a uma população em momento de crime. Tô errado ou não tô, doutor? Não, com certeza, tá muito certo. Primeiro, a toda a equipe da Melissa Munhoz. Eu queria que alguém me desse aí o nome da equipe. Parabéns a esse jornalismo do SBT Rio. Quando eu falo aqui de audiência, de sucesso, eu só sou atacante que chuta a bola. Paulo César Júnior e o auxiliar, por favor.
o Rony. Primeiro que uma idosa morre no confronto. Confronto se entende bandido contra mocinho, polícia versus traficante. Uma idosa, não vem me dizer que idosa está atirando contra a polícia. Sinto muito. Uma filha chorando em cima de uma mãe. Um marido casado trocentos anos com uma veinha que encontra ela estendida no chão. Uma senhora que vai abrir uma barraca às 5 da manhã para trabalhar porque não tem aposentadoria para garantir o remédio dela, filho. É isso que eu tô falando. Uma senhora que acorda às 4 da manhã para fazer cafezinho pro velho, para pegar a barraquinha dela, para ir ganhar o dinheiro para pagar o remédio dela, porque ela já é velhinha. Toma-lhe um tiro e morre na porta de casa. Doutor delegado, no final das contas, ainda uma equipe de reportagem, não estou falando que a polícia atirou e matou a senhora, mas qual é o problema de uma equipe de reportagem estar num fato criminoso? Qual é? Nenhum problema desde que a polícia guarneça. O porquê tirar então a equipe de reportagem de lá? Eu quando faço, eu conheço bem essa área. Em 2012 e 2001 eu fui lá, 9 marginais reagiram à nossa troca de tiros, morreram, não houve nenhum ferido sem ser os marginais. Então eu conheço bem aquela área ali, eu já fui lá, já peguei 9. Eu vou te falar, Isabelle, quando eu estava na DRAI, eu vou te falar, você só esconde aquilo que está errado, o que está certo você procura não esconder. O que é duvidoso você já esconde. Então assim, os policiais eles têm que guarnecer o local de crime. Mas guarnecer o local de crime não é impedir que se filme o local de crime. Há uma distância muito grande disso. Então vamos ver se é essa. Melissa Munhoz, ao vivo comigo, por favor. Coloquem Melissa Munhoz, que continua em Costa Barros. Melissa Munhoz, que está acompanhando esse caso, você está chegando agora? Melissa Munhoz chegou hoje em Costa Barros com um corpo. Ela foi até o local onde essa senhora foi baleada. A Melissa Munhoz está aqui ao meu lado. Parabéns, tá, Melissa? É isso aí que é reportagem. Melissa é repórter de sangue na veia. Melissa, esses policiais, eles denunciaram à população que eles queriam retirar esse corpo do local do crime? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, delegado. Boa tarde a todos. Pois é, uma notícia triste nessa manhã. Mais uma moradora, mais uma pessoa inocente, vítima de bala perdida durante um confronto entre a Polícia Militar e os traficantes. Segundo os moradores, Isabelle, a polícia entrou atirando. Segundo os moradores, não houve confronto, apenas a polícia teria entrado atirando de dentro do blindado, do chamado caveirão, e aí acabou vitimando essa idosa de 68 anos que ia vender as verduras dela como todas as manhãs. Essa rotina foi quebrada por essa violência. Ela morreu no local e os moradores ficaram automaticamente revoltados com a atitude dos policiais. Então, a nossa equipe foi a primeira a chegar até o local, ali no Morro da Lagartixa. Apenas 3 policiais militares se encontravam perto do corpo, realmente guardiando ali o local, resguardando o corpo. Até aí, ok. Do decorrer da manhã, enquanto nós gravávamos a nossa reportagem, uma viatura com 5 policiais militares chegou, se aproximou, e aí 3 policiais, revezando, vieram pedir para que a nossa equipe parasse de gravar e se retirasse do local. Entre esses 3 policiais estava um tenente. E aí a nossa equipe questionou, né? Por que não ficar ali? Por que ter que sair? E a resposta foi: precisamos proteger a equipe porque há a iminência de um tiroteio. E eu falei: a gente sabe se proteger, muito obrigada, a gente vai continuar aqui. E aí o policial continuou insistindo que a gente tinha que sair. Nisso, os moradores vieram fazer a denúncia de que os policiais entraram na comunidade com a viatura, que era com o objetivo de retirar o corpo do local para não deixar a perícia acontecer e aí desfazer a cena do crime, provavelmente para que não se saiba de onde partiu o tiro que matou a dona Maria de Lourdes. Melissa. Essa foi a denúncia, a reclamação dos moradores, viu, Isabelle? Em relação à entrada, e a gente ouviu durante a filmagem do morador que tem tiro de fuzil. Se é só da polícia ou se houve troca de tiros, é impossível saber. A perícia tem que existir, né, doutor? A perícia tem que existir. É crime retirar o corpo do local sem que haja uma preparação processual penal, sem que haja uma perícia para um futuro processo. Agora, Isabelle, o que me causa uma certa estranheza é o porquê dessa viatura chegar depois, ainda com o oficial.
entendeu? Que normalmente o oficial não participa. Agora, o policial, quando entra na comunidade, se ele está recebendo tiro, ele tem que se abrigar. Se abrigar, saber de onde está doendo o tiro, para depois... Eu não entendo esse negócio... O senhor falou que ele é violento e o traficante não fica quietinho quando entra a polícia. O traficante também atira, não, né? Também vamos falar a verdade. Não, eu tenho certeza que atirou. O senhor acha que também, o senhor acha que também o traficante não ficou quietinho, não, né? Não, com certeza. O comandante do batalhão, Luiz Carlos Leal, falou agora há pouco com a gente. Pode colocar, bruta é quando a gente não edita, tá? Vai do jeito que tiver, a gente pode jogar no ponto, a população de casa, a gente é honesto com eles mesmos. Aqui, a gente não bota na... Pode jogar o que tiver. O que ele falar importa pra população. Sim, sem dúvida. Qualquer coisa que se diga nesse momento, ela é muito prematura ou é até uma responsabilidade de falar. Segundo os relatos dos policiais. Vamos deixar eu ouvir, se só tem áudio. Pode deixar, eu quero ouvir. Quer ver? Estão botando ponto? Estão botando ponto? A gente foi procurar do comandante da área, porque justamente essa é a nossa dúvida. Tinha uma operação naquela... Primeiro que, eu e o doutor... Aprendi com o doutor Carlos uma frase. Operação onde se tem uma vítima, que é uma senhora no caso, que não precisa nem se investigar, que não tem caso com nenhum tipo de tráfico, não vale a pena. Pode ter, meu filho, pode estar o NEM que fugiu da cadeia e está lá dentro escondido. Morreu essa senhora, não vale a pena, né, doutor? 100 pessoas presas não justificam a morte de inocente. Eu tenho certeza que os policiais participantes também pensam assim. Tenho certeza. Não, eu tenho certeza. E ele falou um detalhe importante. A Melissa falou, a Melissa está até também comigo no link. Mel, você falou a entrada, a participação, eles deixam bem claro a entrada do blindado, né? Isso, exatamente. Moradores relataram que por volta de 5h30 da manhã o blindado do 41, batalhão de Irajá, entrou pela rua Davi Brandão, bem no principal acesso ao Morro da Lagartixa, já atirando. O relato dos moradores é de que esse tiroteio durou 1 hora. Então é um tempo suficiente, é um tempo muito grande de uma troca de tiros. Nós vimos aí a gravação que o morador fez pelo celular, foi tiro pra chuchu. Então, quer dizer, a moradora, segundo os moradores, essa idosa, a dona Maria de Lourdes, estava no local onde não havia traficante, onde não havia boca de fumo. É difícil falar, né? Né, Mel? É difícil de falar. Eu acho que ela deve ter morrido logo no começo, porque se está 1 hora, uma pessoa não vai sair de casa com um tiro chovendo para ela para tudo quanto é lado. Fazer o seguinte, Mel, segura um pouquinho aí. Estão colocando no ponto o comandante. Comandante, a gente vai colocar, porque aqui a gente está dando todas as versões sobre essa morte dessa idosa lá em Costa Barros. O doutor continua aqui com a gente. Vou para um outro assunto para a gente colocar no ponto a versão do comando da polícia. Daqui a pouco eu volto nesse assunto, porque eu tenho isso daqui para dar. 4 policiais da unidade de polícia pacificadora do Jacarezinho são acusados de estuprar 2 mulheres e uma adolescente. As garotas reconheceram os 4 PMs na delegacia. Meu menino da madrugada, o Rafa Paiva, foi lá conferir. Rodou. As 3 vítimas, sendo uma delas menor de idade, contaram na delegacia que 6 policiais invadiram a casa onde elas estavam na comunidade do Jacaré, zona norte do Rio, à procura de drogas. Lá elas teriam sido espancadas e estupradas por pelo menos 4 deles. A pedido do comando, 67 policiais que estavam de plantão na comunidade foram trazidos aqui na delegacia do Rocha, na zona norte, para o reconhecimento. Mas apenas 4 foram apontados como autores do estupro. Todos já receberam voz de prisão e já foram encaminhados para a unidade prisional. 2 PMs que fazem parte da mesma guarnição vão ficar presos administrativamente no quartel porque não foram acusados de participação no abuso sexual. As vítimas passaram por exame de corpo de delito, mas o resultado ainda não foi divulgado. Nenhuma delas, de acordo com a polícia, tem antecedentes criminais e a menor completou 16 anos no dia do crime. Para o advogado de defesa de um dos PMs, tudo isso não passa de uma ação orquestrada pelos criminosos da região. Hoje, o que acontece, infelizmente, qualquer popular que chega, por ordem do tráfico ou não, e a gente sabe que o tráfico exerce uma pressão na população para que preste os depoimentos, eles, olha, você vai lá e vai acusar o policial fulano de tal, porque esse policial aqui está atrapalhando o tráfico. Esse é um caso em que qualquer lado que você tomar, você pode estar sendo injusto. Tô errado, doutor? Não, é um caso certeza. que você falar o seguinte, pô, pode acontecer, os caras podem ter achado as meninas, pode ter paquerar, pode ter, né? E aí você tá acabando com um pai de família que pode estar sendo vítima justamente, porque a gente já viu 1000 vezes a bandidagem usar, né, doutor, de moradores para acabar com a moral,
com moral do policial. E já vimos o contrário. Esse que o advogado fala também pesa, isso acontece muito, a gente sabe, né? Com certeza. Infelizmente, Isabelle, aí você sempre tem que apurar de forma muito mais profunda quando se trata de crime envolvendo policial militar. Como? Mas olha só, houve uma prisão em flagrante dos 4 policiais militares. Ali eles atuam em trio, 3 e 3. Nesse caso, eram 6 envolvidos, só que 2 não foram reconhecidos. Ou seja, dos 3 aqui, um foi para esse lado aqui para fazer ronda. De repente, para pedir um apoio de noite, coisa e tal, pode acontecer. Aí eles entram numa casa sem mandado, dizendo que tem droga. Mesmo com mandado à noite, não pode. E aí acontece o que elas disseram, os estupros. E ocorreu a prisão em flagrante. Mas não tem o resultado do laudo. Mas o policial, Isabelle, o delegado, quando acontece isso, ele pega o telefone, perito, o seu resultado sai quando, hein? Daqui uma semana, doutor. Mas me diz aí, meu irmão, tem alguma marca aí? Tem sim, doutor, tem ou não tem? O perito comenta com o delegado um pouco do resultado pericial, antecipa para quê? Para ser ou não realizada a prisão imediata, a prisão em flagrante. Então, o reconhecimento que depois houve não foi o único objeto de prova contra as pessoas acusadas. Eu acho o seguinte, o advogado está certo. Nós temos que apurar isso de forma detida, de forma minuciosa, tá, Isabelle? Porque vagabundo gosta de mentir. Só que para prender em flagrante, aconteceu, né? De novo, né? Para prender em flagrante de imediato é porque tem muita coisa. Você nunca tinha visto, já é a segunda vez. Deixa eu só olhar aqui, ó. Por isso que essa cadeirinha tá escrito Dr. Carlos Augusto Nogueira. Gostou, né? Boa, né? Olha só, a Polícia Civil informou que foi realizada a perícia no local e as mulheres encaminhadas para o exame de corpo de delito, como disse o Dr. Carlos. As investigações estão em andamento e o delegado aguarda agora efetivamente o resultado dos laudos da perícia, mas o Dr. Carlos já adiantou que ele já sabe, pelo pé do ouvido, qual é o resultado. Foi preso no Rio homem apontado como chefe do maior grupo da milícia da zona oeste da cidade. Até o chefe da polícia foi para lá, gente. Marcos José de Lima Gomes. Ninguém sabe quem é? Vou te falar. É o tal do Gão. Estava foragido desde 2010. Léo Santana, conta pra gente. O miliciano foi trazido para a Delegacia de Homicídios no final da tarde. Marcos José de Lima Gomes, o Gão, é apontado como chefe da principal quadrilha que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. O site do Disque Denúncia oferecia R$2.000 por qualquer informação sobre o criminoso. Ele foi preso em casa, em Campo Grande, na mesma região. Durante a operação, não houve confronto entre agentes e a quadrilha liderada pelo ex-PM. Operação difícil, chegar a essas pessoas é uma operação complicada, complexa, de elevadíssimo risco. Os policiais fizeram isso, cumpriram a sua missão, sem um disparo de arma de fogo, sem ninguém ferido. Então, de parabéns, eu vim aqui para prestigiá-lo. A milícia, comandada por policiais e ex-policiais, é acusada de explorar a venda de cestas básicas com juros abusivos, vender sinal clandestino de TV a cabo e praticar dezenas de homicídios. Gão fugiu da prisão em 2010. Ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo assassinato de um agente penitenciário no ano passado, em uma boate em Campo Grande. Na ocasião, o líder do bando na época, o ex-PM Tony Ângelo, levou um tiro e foi preso. Gão, que era a segurança do chefe, assumiu o comando do grupo criminoso. Junto com o miliciano, a polícia apreendeu várias armas, incluindo um fuzil, além de uma grande quantidade de dinheiro e joias como cordões de ouro. Todo o material será apresentado em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira pela manhã. Dr. Carlos, vê se estou errado. Tinha Batman, Tony Ângelo era segurança do Batman. Isso. Virou grandão. Isso. Gão era segurança de Tony Ângelo. Virou grandão. Se o teu chefe vai na prisão do Gão, é porque o Gão é grandão. Não, eles são, Isabelle, eles só matam com assinatura. Quando eles matam é com 20, 30, 40 tiros. Eles só matam dizendo, foi a gente que matou. Levam para dentro de casa para mostrar para a família, é uma coisa de maluco. E o Gão, ele anda com como é que é? Dentuço. Ele anda com Carlinho Três Pontes. Ele anda com Charlinho. Agora eu vou deixar uma questão para você. O Charlinho, que é o que mais mata e era segurança do Gão, foi preso, deve ter uns 10, 15 dias. E aí eles agora prendem o Gão sem dar um disparo. Olha que legal. De repente, Charlinho falou alguma coisa. Né? Tem informação nova?
Mônica Chagas, ao vivo com a gente, informação nova sobre esse caso. Diz aí, Mônica, boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Há 15 dias, eu vou confirmar aqui para o delegado, há 15 dias que o Charlinho foi preso, né, pela divisão de homicídios, há 15 dias. E agora de manhã, os agentes da divisão de homicídios apresentaram o Marcos José de Lima Gomes, o Gão, ele que foi preso em casa, né, não apresentou resistência, ele estava, o filhinho dele estava no colo dele quando a polícia entrou na casa dele e deu voz de prisão a esse homem, né, que é dito, né, que é o maior líder do grupo da milícia, né, que estava em liberdade ainda, dominava ali a milícia de Campo Grande e mais 8 bairros ali da região. Olha só, Isabelle, esse material foi encontrado dentro da casa do Gão. Aí tem mais de 37 mil reais apreendidos, várias munições, um fuzil 762, pistolas também, tem uma pistola. Isso que chama atenção, né, Mônica, né, doutor? É Dinheiro a gente vê só até... para sustentar tiroteio, entendeu? Olha só, armas curtas, armas longas. Agora, Isabelle, sabe por que o chefe de polícia foi lá, hein, Mônica? Sabe por que o chefe de polícia foi lá? Porque é uma prisão que não pode ter rosto. Olha só um minutinho, doutor, olha só o anel, Isabelle, com a cara do Batman. Pra mostrar, né, que a milícia aí de Campo Grande, né, é um símbolo do Batman, né, a gente viu o anel ali. Agora, como que é? O doutor Veloso foi lá porque a prisão não pode? Pedir desculpas à Mônica, é porque eu fico ansioso, porque a prisão não pode ter rosto. Esse pessoal aí pega qualquer um. Então, se for uma pessoa prendendo, uma pessoa investigando, eles vão atrás. Então, uma prisão de toda uma instituição. Então, o chefe de polícia, quando foi para parabenizar, sim, que isso incentiva. Mas ele foi para dizer assim, a instituição prendeu. Então, não tem como o cara ir correr atrás de um, correr atrás de outro, porque eles são assim. Quando eles matam qualquer um, em qualquer lugar e com mais de 30 tiros, Isabelle. E o doutor Rivaldo falou sobre essa prisão também, o chefe da DH da Barra da Tijuca. Rodou. Nós não vamos parar enquanto nós não prendermos toda a organização criminosa que ali se instalou na Zona Oeste. Essas pessoas são alvos da divisão de homicídios. Enquanto nós não prendermos essas pessoas que cometem homicídio, nós não sossegaremos. Nós temos uma responsabilidade para com a sociedade. Última informação, Mônica Chagas trazendo direto da Barra. Diga, Mônica. E a divisão de homicídios, Isabelle, acredita que com a prisão desses Charlinhos há 15 dias e do Gão, o número de homicídios ali em Campo Grande, ali na Zona Oeste, irá cair, Isabelle. Tá certo, então, Mônica Chagas trazendo as informações direto dessa prisão, que segundo a polícia é importante em relação à prisão da milícia. Agora eu vou falar direto agora, saindo da Zona Oeste, Zona Norte, mais uma pessoa foi baleada em mais um confronto no Alemão, para variar. Rodou. Jorge Juan Vieira Ferreira, de 20 anos, de acordo com a polícia, levou um tiro de pistola nas costas durante uma troca de tiros entre PMs da UPP e traficantes. Jorge foi socorrido por familiares e encaminhado para o Hospital Salgado Filho no Meier, onde permanece internado. Olha, a polícia informou que o Jorge tem 2 passagens pela polícia por envolvimento ao tráfico. Gostaria de saber do doutor, a gente fala tanto aqui, né, doutor, em relação ao tiroteio no Alemão. Nas últimas 2 semanas, teve algum dia que a gente não falou? Acho que só a quinta-feira passada. Não, o resto só pipoco no Alemão. Ali é combate o tempo todo, né? Tá tendo combate o tempo todo, a polícia tentando permanecer, os traficantes tentando com aquele resquício também permanecer. Não vai acabar por enquanto não, Isabelle. São muitos e muitos anos, né, ali, né, de confronto. Mas isso a gente fala de polícia militar, fazendo trabalho de confronto, trabalho direto, onde a gente acaba resultando, onde acaba tendo o trabalho a imprensa acaba mostrando mais. Mas tem um trabalho, a gente vê ali a 21, sempre tem um trabalho efetivo de investigação. A Polícia Civil faz que trabalho no Complexo do Alemão hoje? É um trabalho investigativo em conjunto com a Polícia Militar, só que é um trabalho demorado. Enquanto demora 2, 3 meses para prender um, para prender outro, aí a guerra continua todo dia, baleado todo dia, infelizmente. Não vai parar? Eu acredito que não, Isabelle, isso vai continuar, principalmente por causa das eleições. Porque estão querendo tumultuar a agora do PP, principalmente por causa das eleições. Até outubro é isso daí que a gente vai ver? Eu acho que até depois de outubro, Isabelle. É uma área que há muito tempo vem desgastada, é uma permanência muito difícil. É o símbolo da pacificação Alemão, porque é a área mais difícil. Para mim, a área mais difícil. A gente já sabia disso desde o começo. Olha só, a gente mostrou aqui a baleada. A Melissa Munhoz foi até o local onde essa idosa foi baleada em Costa Barros, durante também um tiroteio entre traficantes e a polícia militar. Agora sim, a parte da polícia, a resposta do comandante Luiz Carlos Leal na ponta para você, pode colocar na tela.
Qualquer coisa que se diga nesse momento, ela é muito prematura ou é até uma responsabilidade de falar. Segundo os relatos dos policiais que estão no local, não efetuaram o disparo. O blindado foi alvejado, eles estavam dentro do blindado. Inclusive, a perícia vai esclarecer isso, tá? As armas devem ser apreendidas e isso possivelmente vai ser comprovado, tá bom? Essa é a versão deles que estavam no local. Não houve disparo por parte da Polícia Militar. Tá aí, agora é a versão da polícia. A gente ouviu a população, agora tem a versão da polícia. E continua a sabatina com os candidatos ao governo do Rio aqui no nosso estúdio, em parceria com o portal de notícias UOL e o jornal Folha de São Paulo. Quem esteve hoje aqui com a gente, você acompanhou nesta manhã, foi Antony Garotinho. Veja. O candidato ao governo do Rio, Antony Garotinho, do PR, chegou por volta das 10h30 da manhã ao estúdio do SBT Rio para participar da sabatina promovida pelo SBT, jornal Folha de São Paulo e portal UOL. Garotinho é o segundo dos 4 principais candidatos ao governo do estado a ser sabatinado. As datas foram definidas por sorteio na presença de representantes das respectivas campanhas. A entrevista, que teve participação da apresentadora do SBT Rio Manhã, Liane Borges, foi transmitido ao vivo pelo UOL. O candidato apresentou as principais propostas e falou da importância do debate. Eu acho bom dar oportunidade que o povo possa conhecer aquilo que os candidatos pretendem fazer, seus planos, suas ideias, aquilo que eles têm em mente e, no meu caso, relembrar muitas coisas que eu fiz. Amanhã, quem participa da sabatina é o candidato Marcelo Crivella, do PRB. E agora a reportagem que eu prometi ontem, uma boa notícia. Depois de anos, pesquisadores voltaram a encontrar cavalos marinhos em plena Baía de Guanabara. A reportagem de Aline Grupilo, Joel da Conceição, nos traz ainda mais surpresas. Ficou linda, linda de viver, veja. Encontrar cavalos marinhos nessas águas é um desafio. Há décadas, a Baía de Guanabara sofre com a poluição. Além da sujeira, um outro perigo ronda os pequenos animais. Por isso, o local onde eles reapareceram não pode ser revelado. Ele dura poucas semanas porque ele morre de inanição. Ele é muito mais útil na natureza porque ele controla populações de outros animais que podem impactar o meio ambiente. Depois de 1 hora, chegamos ao lugar onde pelo menos 3 espécies foram catalogadas. Logo encontramos um filhote. A mãe estava por perto. O biólogo mede o peixe e o devolve ao habitat natural. Mais adiante, uma nova surpresa: machos grávidos. Este é o único ser na vida marinha que gera os filhotes. A natureza está conseguindo, né, superar o lançamento desse lixo pelo ser humano, né? O homem joga o lixo na água, polui o mar, mas a natureza ela consegue sobreviver assim mesmo, vai lutando, né? A pesquisa faz parte do projeto Hipocampus, que acontece em 9 estados do Brasil. O animal vive preferencialmente em águas limpas, mas o que os estudiosos ainda não sabem é se a qualidade da água da Baía melhorou ou se a espécie se adaptou às dificuldades. O cavalo marinho pode ser um indicador de que a condição da Baía esteja melhorando. Existe um caminho muito longo ainda para que ela se torne ideal. É lindo, mas tô achando que esse cavalo marinho virou até o jacaré do canal de Marapendi, né? Se acostumou à água suja, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, mas o SBT Rio, o Dr. Carlos volta? Já. Já. Daqui a pouco a gente tá de volta. Sai daí. Vamos lá. Nesse jogo, a sorte. Você tem que torcer, tá bom? E o raciocínio andam lado a lado. Você pode faturar até 30 mil reais. 40 por 150. E muitos prêmios. Chame os amigos, reúna a família e se divirta com o... Vamos ver quem é que hoje vai ganhar mais dinheiro. Vamos ver. Roda Jequiti. Nesta quarta, 15 para as 10 da noite, no SBT.
Someday by Justin Bieber. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Batman? Não. Aqui é o Coringa. Sinto muito, mas no momento, o Batman não pode ajudar. O quê? Problemas com o alternador? Você tá mexendo com o alternador agora, homem morcego? Que fase. Vai que o herói que você liga tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais. Precisou? É só ligar, né? Fale com seu corretor. Socorro, Batman! Bradesco Seguros. É melhor ter. Muito mais do que ser um amigo, ser pai é compartilhar vida e nos ajudar a escrever nossa história. É nos apoiar, nos incentivar, é nos repreender quando for a hora, nos ensinar a diferenciar o que é certo do que é errado, mas sempre estar do nosso lado. Uma homenagem do SBT Rio a todos vocês, pais, por essa data tão especial. Um oferecimento Nalim, essa é a nossa loja. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Nesta quinta, o Ricardo vai fazer tablet por preço ainda não autorizado e smartphones por ainda não autorizado. Espere para comprar. O Ricardo está brigando pela maior redução de preços da história. Saiba tudo hoje à noite. Ricardo Eletro. É hora de decidir. Você vai deixar a sorte passar ou vai conhecer o produto que pode mudar a sua vida? Eu vou acreditar na sorte. E abram as cortinas! É a Telecena que pode mudar a sua vida. E você, o que faria com esta bolada se ganhasse na Telecena? Eu moro de aluguel, mas eu iria comprar a casa dos sonhos da minha família. Viu só? Pela primeira vez serão mais de 50 mil ganhadores e você pode ser um deles. São 2 milhões de reais em prêmios. Compre logo a sua. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Aniversário Inter. Todo dia 10 ofertas surpresas. Tamo de volta, tamo junto. E a notícia mais triste definitivamente de hoje. Um menino de 4 anos caiu de um táxi e morreu atropelado por um ônibus em Niterói. Mônica Chagas conta exatamente tudo o que aconteceu nessa tragédia. Rodou. Chocado com a morte do filho de 4 anos, o pai é amparado. Abalados, familiares e amigos não quiseram falar com a imprensa. Foi exatamente neste local que a história de Gabriel de Oliveira teve um final trágico. Ele estava dentro de um táxi com a avó, com a mãe e com um primo de 2 anos. O carro seguia para uma igreja. Estava em movimento quando o menino abriu a porta do táxi e caiu na rua. O motorista do ônibus da Aviação Fagundes, da linha 533, não conseguiu frear e acabou atropelando o menino, que morreu na hora. O taxista Marcelo Mata e o motorista do ônibus Paulo Sérgio de Faria já prestaram depoimento. Há uma divergência de expressões que a gente tem que checar, confirmar, esclarecer e confrontar com as provas técnicas. A polícia vai checar se o ônibus possui câmera que ajude as investigações. A mãe de Gabriel pode responder pelo crime. Constatando se houve culpa, né? Aí, se ela seria condenada, ele aplica esse artigo isentando de pena. Mas aí já é um outro momento, não cabe à polícia fazer esse tipo de apreciação nesse momento.
Ai, nesse momento é difícil fazer tudo, né, doutor? Na verdade, é o perdão judicial que ele quis dizer. Em certos casos, a mãe ou o pai, a pessoa íntima, sofre tanto. A pior pena do mundo pra ela é o filho ter morrido dessa forma, né? Exatamente isso, Isabelle, exatamente. Porque assim, ó, eu como mãe, eu posso falar pra vocês, tá no táxi ou não tá, não tem cadeirinha, não tem aquela história toda, mas pede pro taxista, ó, bota uma trava. Meu filho tem uma mania que eu fico desesperada de, não sei se a tua filha tem, de ficar subindo e descendo o vidro. Mesmo ele tá na cadeirinha, fica subindo e descendo o vidro, você não sabe. A criança é tão ninja que ela tira o cinto, pode sair da cadeirinha, não sei, eu fico viajando tanto assim, que eu fico desesperada, que eu acho que tudo pode acontecer. Eu sou dessa que eu acho que tudo pode acontecer, então eu boto trava de segurança, pede pro taxista, tá no táxi, pede pro taxista, não tem a cadeirinha, bota a trava de segurança, trava de vidro, trava em tudo, né, doutor? Exatamente, os carros vêm até com um mecanismo de trava para a criança não abrir a porta do carro, tá, Isabelle? E se tiver de cinto, é difícil a pessoa sair. Agora, esse sentimento que você está tendo é o que nós apuramos no momento em que ocorre isso. Se a mãe tinha ou não esse sentimento, se a mãe... Entendeu? Aí ela é, em tese, punível. Se a mãe tinha esse sentimento e mesmo assim aconteceu, nada acontece com a mãe. É exatamente pelo jeito, isso aí. olha, é até difícil a gente falar. Eu vou agradecer, doutor. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui. Olha só, eu vou agradecer também aqui que essa semana eu fui tão injusta. Eu quero agradecer ao Lucena, ao fotógrafo oficial do Corcovado, meu amigo pra sempre, uma pessoa iluminadíssima que ajudou a gente a fazer aquela reportagem. Ele aparece muitas vezes, a hora que ele me filma assim com uma câmera de fotográfica na reportagem. Ele ajudou a gente bastante. O Lucena, ele tem um blog muito bacana. Depois eu vou pegar o blog dele pra falar pra vocês. É um blog muito legal. Lucena, um beijo. Esqueci de tanta emoção semana passada de ter subido no braço do Cris. Esqueci de te agradecer, meu amor. Um beijo no seu coração, ó, tá aqui dentro pra sempre, tá? E também pra Tatiana, noiva do Robinho, meu afilhado, eu sou madrinha do Robinho. Um beijo pra você, tá fazendo aniversário hoje, né? Ele pediu pra puxar teu saquinho, eu tô puxando. Imagem, o que foi? Isabelle. Vamos encerrar? Imagem do Cristo verde e amarelo hoje. Doutor, quer falar o quê, doutor? Dona Regina, mãe do Cláudio, lá de São Gonçalo. Um beijo pra senhora. Muito obrigado pela audiência. A senhora, entendeu? Dona Regina, lá mãe do Cláudio, hein? Pode trazer beijo também, tá? Tá aí, ó. Cristo também tá de verde e amarelo por causa daqui, ó. Exatamente 2 anos. Vamos tá com o pé na Olimpíada. Beijo no coração de vocês. Câmera 3, ó. Tamo junto. Tô aprendendo com o meu professor Léo. Tô aprendendo dança agora. Tchau, tchau, gente.